Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou a Sandra e desta vez trago-te a demonstração de como desenhei este olho com um sombreamento bem suave e delicado, passando por todas as fases da sua evolução, desde o sombreamento base, à criação de texturas, à execução de sobrancelhas e de pestanas. No último vídeo, deixei mesmo um spoiler do que por aí vinha. É mesmo com o traço do olho criado a partir da técnica de decalque demonstrada nesse vídeo que vamos trabalhar. E vamos lá desenhar. Eu gosto sempre de iniciar o sombreamento de um desenho por uma parte bem escura. Assim fico com um ponto de comparação para além do branco do papel para a criação dos próximos tons. Por isso, com um lápis 8B da Faber-Castell, comecei por preencher a pupila do olho. E depois passei com um pincel com as cerdas cortadas para empurrar o pigmento para os poros do papel. E apliquei mais uma camada de grafite, desta vez com a lapiseira 05 e mina 4B da Pentel, para ter a certeza que fica com um tom bem fechado e escuro. Uma vez com a lapiseira, aproveitei para delimitar um brilho do olho, assim como a sombra das pestanas que caem sobre esse brilho. Continuando com a lapiseira, fiz toda a sombra superior da íris provocada pelas pestanas. Com movimentos circulares e pequenos, fui avançando por toda a linha superior da íris e progredindo para fazer o sombreamento e textura da mesma. Sombreei a mancha delimitada em torno da pupila. Esta íris tem uma textura mais estriada com uma espécie de veios. Fui fazendo-a com traços do rebordo da íris em direção ao centro da pupila, intercalando com traços curtos ou mais longos, mais espaçados nas áreas claras ou mais juntos nas escuras. Como havia marcado com o traço as partes escuras, foi mais fácil criar a mancha no sítio certo. Passei com o pincel para intensificar os escuros e nas texturas suavizou ligeiramente os traços e espalhou o grafite, formando um tom acinzentado. De seguida passei com o esfuminho para suavizar ainda mais os traços e aproveitei para expandir o tom para fora da íris e quebrar a linha rígida do seu rebordo. Perderam-se um pouco as texturas e por isso, de novo com a lapiseira 05 com mina 4B da Pentel, vamos reconstruindo-as da mesma forma anterior. Mas desta vez já com uma base, vamos intensificar todos os tons e criar um rendilhado de manchas por toda a íris, respeitando os claros e escuros que vemos na referência. Esta construção prefiro fazê-la por camadas e pelo número de vezes que achar necessárias. É um trabalho de refinamento que pede paciência e persistência. Mas o resultado final justifica todo este processo lento que acaba por ser prazeroso e muito gratificante. Ver surgir uma imagem quase real com 3 dimensões de uma superfície plana como é o papel. Voltando ao nosso processo de desenho, de novo venho com o pincel para intensificar os escuros. E agora, com a caneta borracha Mono 0 2.3 da Tombow, vamos abrir os brancos ou brilhos que, inevitavelmente, se perderam com toda a construção das texturas e escuros. Mas o processo continua. Desta vez vamos trabalhar com o lápis H. Parece estranho, com tanto tom aplicado, vir com um lápis duro e bastante claro como é o lápis H. No entanto, ainda podemos com ele alcançar um pouquinho mais de tom nas partes mais claras e médias, usando-o também como se fosse um esfuminho bem pequenino, com uma ponta fininha mas mais dura, desfazendo um pouco do aspecto poroso que ainda possa existir na textura da íris. Para que não haja uma quebra seca da íris para a esclera do olho, ou seja,
a famosa parte branca do olho, trabalhei uma passagem suave do tom do rebordo da íris, que é mais escuro, para o tom claro da esclera. E passei o esfuminho para melhorar ainda mais este curto degradê. De novo a borracha, pois perderam-se algumas partes brancas da textura. Agora avançamos para o sombreamento do branco do olho. Com um lápis H, apliquei uma primeira camada suave de grafite, fazendo já um pequeno degradê entre tons. Para suavizar o trabalho do lápis, passei com o papel higiênico e, de seguida, com um pincel macio de maquiagem. Este é um pincel com o formato de língua de gato. Com um lápis HB, apliquei uma segunda camada de grafite, intensificando bastante o tom nas áreas mais escuras. Depois passei o esfuminho e o papel higiênico. O processo foi igual, tanto para a parte à esquerda da íris, como para a parte à direita, tendo o cuidado de dar o volume adequado, com tons escuros e degradê para os claros. E para suavizar tudo, passei com o pincel de cerdas cortadas. De seguida, com a caneta borracha, abri o brilho que se perdeu no canto interno do olho, no que se chama carúncula lacrimal, e trabalhei o volume, enriquecendo o tom nas áreas escuras. Partimos para a criação das pestanas, mas antes, um pequeno exercício de aquecimento para preparar a mão para este tipo de traço. E lá vamos nós criar pestanas com a lapiseira 05 e mira 4B para produzir um traço mais fino e escuro. Tente sempre o cuidado de o deixar com o fim fino. Comecei por elas, porque se optasse primeiro por fazer o sombreamento e textura das pálpebras, iria perder a marcação das pestanas. E caso cometesse algum erro ao fazê-las, poderia apagar sem preocupar-me com qualquer trabalho feito nas pálpebras. Portanto, a liberdade é maior e diminui o peso ou receio de errar. Na base, as pestanas são mais fechadas, formando mesmo grupos com um tom intenso. Depois abrem-se em direção à extremidade, formando um leque espaçado de pelos. Por isso, junto à raiz, podemos fazer um traço mais grosso e até por tentativas, preenchendo mais. E em direção à extremidade do pelo, devemos tornar o traço mais fino, num movimento seco e certo. Devemos ir rodando a folha de papel para procurar o movimento da mão que mais favorece a execução do traço que forma as pestanas. E como podem ver, eu também tive de apagar para corrigir alguma pestana que saiu menos bem.
Quanto às pestanas da pálpebra inferior, estas têm menos quantidade de pelos e bem mais curtos, sem grande intensidade. Logo, os cuidados devem ser outros. Fazer a partir da raiz da pestana num movimento mais suave e depois puxar com um movimento mais seco e curto em direção à extremidade, mantendo sempre a ponta do traço fina. Poderá ser o movimento ideal para a sua realização. Com a primeira camada das pestanas feitas, passamos ao trabalho nas pálpebras. Com a lapiseira 05 e mina 4B, comecei por marcar a zona mais escura da prega formada na pálpebra superior. Fui expandindo o tom com traços curtos e paralelos ao longo de toda esta marcação. E sombreei a parte escura junto à raiz das pestanas. Com um lápis B fui aplicando uma base de tom do escuro para o claro e já marcando algumas texturas, fazendo traços mais abertos num movimento de vai e vem. Passei com o pincel de cerdas curtas para espalhar e impregnar o grafite nas zonas mais escuras e suavizei com papel higiênico todas as marcas produzidas, mas já fica de certa forma alguma definição do que virá a ser a textura da pálpebra superior. Com um lápis 2B, apliquei mais uma camada de grafite para intensificar escuros e continuar a construção das texturas. Pincel de cerdas curtas de novo. E agora, com a caneta borracha Monozero 2.3, abri brancos para criar brilhos e fazer contraste com o tom escuro que já havia aplicado na textura, pois uma textura é um contraponto de tons claros e escuros, ou seja, junto a um tom escuro, necessita existir um tom mais claro ou mesmo um brilho. Estes brilhos são também importantes para a definição do volume, que é criado a partir do jogo de claro-escuro e do degradê suave entre eles. De uma forma geral, só depois de definido o volume pela sombra e luz no desenho é que devemos partir para a construção das texturas de forma gradual. Aqui, aproveitamos de início a aplicação de um tom base para fazer essa construção.
E mais uma vez com o lápis H, fui trabalhando junto dos claros um tom escuro para intensificar o contraste. E de novo, fiz o trabalho de abrir brancos com a caneta borracha, intensificando o contraste da textura. E nas zonas de tom mais claro e médio, onde não incide tanto a luz produzindo brilhos, criei também textura aplicando tracinhos curtos com o lápis H. Dei umas batidelas com o pincel de cerdas curtas, pois ajudam a suavizar o aspecto poroso do grafite e intensificar o tom. Passando para a pálpebra inferior, apliquei um tom de base com o lápis HB. Aproveitei para marcar uma prega muito suave que existe na pálpebra. Este é um sombreamento muito delicado que se deve fazer com a mão leve e o lado mais chanfrado do lápis. Depois passamos o papel higiênico para suavizar as pequenas marcas produzidas pelo lápis grafite e eliminar assim uma certa porosidade ou tom mais rústico que se possa perceber. O processo de desenhar muitas vezes passa pelo ato de construir, destruir entre aspas, e depois reconstruir. É um processo em que vamos resolvendo as questões que vão surgindo, percebendo o que o desenho necessita para alcançarmos um determinado efeito. E às vezes vai até mesmo por tentativa e erro. Perdeu-se aquela pequena prega ao passar o papel higiênico e por isso recuperei-a com a caneta borracha. Agora vamos enriquecer o tom aplicado com o lápis B, dando mais volume. Passei o pincel de cerdas curtas para suavizar. E com o lápis H apliquei um tom suave na linha da base das pestanas. Criei também algumas texturas.
Passei o pincel de maquiagem, que é mais macio, para não perder tantas texturas mais delicadas que criei. Apliquei uns toquezinhos com a caneta borracha para remover algum do grafite e fazer mais texturas. Passei o esfuminho e retifiquei a linha da pálpebra inferior. E escureci um pouco mais o branco do olho na parte da sombra com a ajuda da lapiseira 03 com mina B. Passei o esfuminho para suavizar tudo. De volta com a caneta borracha, abri alguns pontos de brilho junto às pestanas da pálpebra inferior e na esclera do olho. Intensifiquei mais o tom no canto interno do olho e na sombra provocada pelas pestanas superiores. E de novo pincel de cerdas curtas. E mais trabalho com a caneta borracha. Terminado todos os refinamentos necessários, avançamos para o sombreamento base do que faltava da pálpebra superior. Com um lápis HB, trabalhei toda a base e depois passei com papel higiênico para uniformizar o tom e desfazer o aspecto rústico deixado pelo grafite. Com o mesmo lápis apliquei mais uma camada de grafite, trabalhando o volume, dando mais tom nas áreas de maior intensidade tonal. Passei o pincel de cerdas curtas e papel higiênico para suavizar a passagem dos tons. Com a lapiseira 05 e mina 4B, apliquei mais grafite na zona da dobra da pálpebra e expandindo o tom para cima em direção à sobrancelha, intensificando a sombra formada e o volume. Passei os esfuminhos junto à linha da dobra, esbatendo o tom para cima com delicadeza. E de novo com o pincel mais macio para suavizar a passagem dos tons. Um pouco de lápis H nas zonas mais claras e papel higiênico para ligar a passagem dos tons. Aplicada a base e construído o volume, passamos para a criação das texturas com o lápis H, fazendo tracinhos pequenos. No entanto, o lápis H era muito claro para o meu propósito e aumentei a graduação para um HB, e assim não aplicar tanta pressão no traço, não correndo o risco de deixar a textura muito marcada com traços duros.
Fui avançando das zonas mais escuras para as mais claras até um ponto em que achei necessário passar para o trabalho com a caneta borracha Mono 0 2.3. Antes de avançar nas texturas até à sobrancelha, achei melhor construí-la. Então, com a lapiseira 05 e Mina 4B, comecei a sua execução pela parte interna, seguindo a marcação feita do traço inicial. Tendo o cuidado de fazer os traços ligeiramente curvos e com as duas extremidades finas, ajustando a direção de acordo com a referência e fazendo algumas sobreposições de pelos. Fui avançando ao longo de toda a sobrancelha, chegando ao ponto de executar os pelos, mesmo na horizontal, até à extremidade externa do olho. Finalizada esta primeira camada, passei com o pincel de cerdas intensificando o tom e espalhando-o também para os espaços entre os pelos. De seguida, uma nova camada, fechando ainda mais algumas áreas dos pelos e ajustando a linha inferior da sobrancelha. Tendo o cuidado de criar linhas finas e alguns pelos na parte superior. Enfim, é todo um processo de aprimoramento nesta segunda camada. De novo, pincel. E fiz uns quantos pelos mais finos com a lapiseira 03 e Mina B. Voltamos à parte das texturas que interrompemos e aplicamos mais alguns toques com a caneta borracha, uma espécie de tracinhos curtos. Peguei mais uma vez no lápis H e trabalhei a transição das texturas feitas anteriormente com o HB e a caneta borracha. Sempre com tracinhos suaves, fui trabalhando em direção à sobrancelha e toda a área ainda não trabalhada, aliviando a mão nas zonas mais claras. Na zona externa junto à base da sobrancelha, utilizei a caneta borracha para abrir tracinhos brancos, fazendo a transição suave até à zona de maior tom. Passei de novo para o lápis H e refinei a zona de transição e intensifiquei algum tom
na zona mais clara da pálpebra com tracinhos curtos e bastante suaves. Apliquei umas batidas com o pincel para não desfazer demasiado a textura criada. Depois, com o pincel macio só para suavizar um pouco. Mais um passo para contribuir para o refinamento. De novo, criar ou reforçar as pestanas que criamos intensificando o tom, tanto das pestanas superiores como das inferiores, usando a lapiseira 05 com mina 4B e algumas pestanas mais finas com a lapiseira 03 e mina B. E assim finalizamos este trabalho. Se tens curiosidade em saber como fiz o traço inicial deste olho, deixo-te uma sugestão de vídeo onde também podes conhecer 3 técnicas para estruturar os teus desenhos. Obrigada por ter chegado até aqui. Até um próximo vídeo. Tchau!